Revelado. 7 igrejas surpreendentes que poderão transformar sua jornada espiritual para sempre. A notícia da morte de seu pai, o respeitado pastor da cidade, ecoou no coração de Edson como um trovão. Aos 42 anos, ele se viu encarregado de um legado que não pediu. O peso das expectativas familiares crescia a cada dia, sufocando, mecânico de profissão, sua realidade financeira era precária, as ferramentas que usava eram o único consolo em meio ao caos de emoções. Edson andava perdido, com o coração pesando e sem saber como se reconectar com a fé que um dia o sustentou. Num dia qualquer, sua tia ligou, trazendo uma proposta inusitada, uma jornada por 7 igrejas que, segundo ela, continham mensagens transformadoras. Com relutância, mas sem saber o que mais fazer, ele disse sim. Um fio de esperança se acendeu dentro dele. Se aquelas igrejas tivessem o poder de mudar algo dentro dele, quem era ele para recusar? A primeira parada foi em uma comunidade carente. Ao entrar, foi como se o mundo externo parasse. Ele viu crianças brincando, adultos se abraçando e, no centro daquelas vidas, uma mulher que, mesmo em meio a tantas dificuldades, irradiava alegria. Era uma verdadeira celebração da vida, como um carnaval em dia de festa. Edson percebeu, ali mesmo, que aquelas pessoas celebravam não apenas a sobrevivência, mas a conexão com algo maior, com sua fé. A dor da perda do pai começou a parecer um pouco mais suportável. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Na segunda igreja, rodeada de histórias de vidas vividas, Edson ficou tocado ao ouvir um senhor contar sobre seus antepassados que enfrentaram guerras e foram dizimados, mas que ainda assim mantiveram sua fé inabalável. Ele sentiu o peso da história da sua própria família se misturar àquelas narrativas, não era só sobre seu pai, mas sobre todos eles, e sobre o que significava realmente honrar a jornada de quem veio antes. E assim, a jornada seguia. Ao encontrar um líder comunitário cheio de carisma, Edson viu um reflexo do que gostaria de ser. Esse mentor falava sobre como a fé não era um fardo, mas um caminho de descobertas e amor. Cada conversa abalava as crenças que ele pensava terem se solidificado, permitindo que novas visões surgissem. O caminho para uma nova espiritualidade começava a brotar dentro dele, mas a dúvida ainda persistia. Como compartilhar todo esse aprendizado com sua família? Enquanto a última igreja se aproximava, o coração de Edson palpitava. O ambiente ali era acolhedor e envolvente, um verdadeiro lar para as almas perdidas. Ele se imaginou falando sobre tudo o que vivenciara, e a angústia contraía seu peito. O que diria? Como faz uma pessoa que passou tanto tempo se escondendo voltar a se conectar com aqueles que ama? E assim, sua história chega a um ponto decisivo. O que Edson decidirá compartilhar com sua família, e qual será o peso dessa decisão em seu coração? Edson caminhava em direção à terceira igreja, seu coração vibrando em um misto de ansiedade e esperança. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tonalidades de laranja e rosa. Ele sentia que esse era um momento crucial, como se aquele dia tivesse um peso especial. As experiências anteriores ainda ecoavam na sua mente, mas agora havia uma expectativa diferente, um recorte de luz em meio à escuridão. Ao entrar na terceira igreja, foi recebido por um ambiente cheio de música e risadas. Um grupo de jovens estava sentado em círculo, compartilhando histórias e experiências. Ele hesitou por um momento, evitando se aproximar, mas logo se viu atraído pela energia contagiante daquele espaço. Uma garota com um sorriso largo que parecia brilhar mais que todos os holofotes o convidou a se juntar a eles. Edson hesitou, mas a oferta era acolhedora. Vem cá, cara. Aqui a gente fala sobre tudo, disse ela, gesticulando com as mãos enquanto falava. Sentou-se nervosamente, mas logo as palavras começaram a fluir.
Ao compartilhar um pouco de sua jornada, Edson percebeu que aquelas vozes jovens estavam repletas de sabedoria. Ali, a fé não era uma receita de regras, mas um espaço de crescimento e descobertas. O que mais o impressionou foi ouvir os jovens falarem sobre suas inseguranças, as dificuldades e os medos. Era como se, pela primeira vez, ele se sentisse parte de algo maior. Sabe, a vida é como uma montanha-russa, disse um dos rapazes, rindo. Tem altos e baixos, mas a graça está em aproveitar a viagem. Essa frase ecoou de uma forma estranha no coração de Edson. Ele sempre assumirá que a fé deveria ser um caminho reto, sem desvios. Agora, pensava que talvez fosse mais sobre saber lidar com as curvas inesperadas da vida. Se havia um peso que carregar até então, ele começou a perceber que não precisava carregá-lo sozinho. A conversa fluiu e, enquanto os jovens trocavam histórias, Edson se viu abrindo seu coração. Falou sobre seu pai, sobre o legado que sentia como um fardo, mas também sobre a história de amor e fé que fora sempre a base de sua família. Cada palavra saía carregada de um novo propósito. O peso que ele carregava começou a se dissolver, como açúcar em água quente. Ao deixarem a igreja, Edson sentiu uma leveza que não sentia há anos. Seus pés pareciam mais leves, e o ar ao seu redor parecia mais fresco. Havia algo murmurando dentro dele, uma voz que sussurrava que ele poderia sim compartilhar essa nova visão com sua família, que talvez fossem eles que estivessem esperando essa mudança. Mas ali, no meio da noite, enquanto se afastava, uma sombra de dúvida voltou a surgir. Como seu irmão reagiria a essa nova visão? E sua mãe, que sempre esperou que ele assumisse o ministério da família? Seriam capazes de entender suas ideias renovadas sobre fé e espiritualidade? A pergunta matutava em sua mente, como um eco persistente. Enquanto dirigia para casa, a ansiedade crescia novamente. E ele sabia que a conversa que tinha que ter com sua família não seria fácil. Na batida do coração, uma nova determinação tomou conta dele. Edson estava pronto para enfrentar essas questões. Contudo, no fundo de sua alma, uma insegurança o acompanhava, e se, ao tentar compartilhar um novo começo, ele acabasse apenas criando mais distância? Esse pensamento o acompanhou até a porta de casa, onde a escuridão o aguardava como uma velha conhecida. Ele respirou fundo, olhou para a chave na mão e sentiu que estava prestes a entrar em um novo capítulo de sua vida, ou seria uma nova batalha. Edson empurrou a porta de casa, sentindo o peso de sua decisão em cada movimento. O estalo da madeira parecia ecoar pela sala, onde os ecos de sua infância ainda persistiam nas paredes. Ele respirou fundo, tentando absorver a atmosfera familiar que sempre lhe trouxe conforto, mas que agora parecia carregada de expectativas. Com passos cautelosos, ele entrou na sala, onde sua mãe estava sentada no sofá, assistindo a um programa de TV. Seu irmão, Lucas, fazia barulho na cozinha, preparando um lanche tarde da noite. O aroma de pão fresco misturava-se a um sentimento nostálgico que o fez hesitar por um momento. Oi, Ed, disse Lucas, aparecendo na entrada da cozinha com um sorriso. Como foi a igreja hoje? A pergunta simples fez o coração de Edson acelerar. Era o momento que ele temia. Ele forçou um sorriso, mas as palavras que ele queria dizer pareciam aprisionadas em sua garganta. Foi diferente. Muito legal, na verdade, respondeu ele, lutando para manter a voz firme. A mãe olhou para ele, os olhos cheios de curiosidade. O brilho de seu olhar refletia a esperança que sempre depositou nos filhos. Diferente como? Questionou, inclinando-se um pouco para frente, encorajando-o a compartilhar mais. E ali estava a oportunidade. Era a hora de abrir o coração. Ele se lembrou das risadas na igreja, das histórias compartilhadas e da leveza que sentirá. Com a voz hesitante, começou a contar sobre a experiência, sobre como a fé atribuída a regras rígidas tinha se transformado em um espaço de acolhimento e crescimento. Mas conforme falava, Edson percebeu as expressões de sua mãe mudando. O sorriso, antes animado, começou a se dissolver em uma expressão de confusão. Lucas apenas o observava, algum tipo de julgamento oculto em seu olhar. A sensação de conforto que ele buscava parecia escapar de entre os dedos. Edson,
nós sempre acreditamos no que está escrito na Bíblia, disse sua mãe, o tom dela tingido de preocupação. Não é assim que as coisas funcionam. A fé é um caminho claro e determinado. Ele sentiu o estômago revirar. As palavras dela eram um soco no estômago, um lembrete de que o velho Edson ainda estava ali, sob a superfície da mudança que sentia. Ele queria brigar, defender sua visão, mas sentiu uma necessidade de se manter calmo. Mãe, eu sei que tudo isso foi ensinado para nós, mas, ele hesitou, tentando encontrar as palavras adequadas. E se a fé for mais que apenas regras? Lucas se aproximou, cruzando os braços, o olhar cético. Então você está dizendo que tudo que fomos ensinados está errado? Que você vai mudar as coisas só porque algumas pessoas novas disseram que é diferente? A pressão começou a crescer em sua cabeça. Ele se sentia sozinho. Os ecos da conversa na igreja se misturavam às vozes de sua família, criando um coro de conflitos internos. Um medo novo surgiu. E se a verdade que ele encontrara afastasse aqueles que ele mais amava? Não é isso, Lucas respondeu Edson, tentando ignorar a frustração. É sobre entender que cada um de nós tem uma jornada própria. Eu sinto que estou pronto para mudar a minha. A sala agora parecia um campo de batalha, e Edson estava no meio. Ele viu seus pais trocando olhares preocupados, e o silêncio crescia como uma brasa prestes a explodir. E se nós fizermos algo juntos? Disse sua mãe, sugerindo uma esperança entre as faíscas de tensão. Mas a insegurança no olhar dela deixava claro, eles estavam perdendo o que sempre conheceram. Para Edson, a noite se tornou um divisor de águas. Ele sabia que precisava seguir em frente, mas a dúvida continuava a assombrá-lo. E enquanto pensava em sua próxima ação, uma mensagem nova apareceu no seu celular. Era uma notificação sobre um encontro especial na igreja que ele havia frequentado, uma reunião dedicada a discutir novas perspectivas sobre fé e espiritualidade. Algo dentro dele pulsou. Seria este o próximo passo ou apenas mais uma maneira de se distanciar de sua família? Ele olhou para a tela, sua mão tremer levemente. Novas possibilidades se abriam diante dele, mas quais seriam as consequências? O que ele decidiria poderia mudar tudo. Edson ficou parado ali, na sala, com a luz suave da lâmpada refletindo em seu rosto e a notificação no celular brilhando como um farol em meio à escuridão de suas dúvidas. As palavras da sua mãe e de Lucas ecoavam em sua mente, tecendo uma teia de incertezas ao redor de seu coração. Ele queria explodir em várias emoções, mas apenas se sentia paralisado, como se estivesse diante de um precipício. Com um suspiro profundo, ele decidiu se afastar do silêncio opressivo da sala. E, ainda com o celular em punho, dirigiu-se à janela. O luar iluminava a rua vazia, e Edson notou como a brisa suave parecia tocar sua pele como um convite a novos começos. Ele pensou nos rostos que vira na igreja, nas vozes que o acolheram e na sensação de pertencer a algo maior. Era tudo tão novo, tão intenso, que seu peito se apertava de anseio e medo ao mesmo tempo. Edson? A voz da mãe trouxe-o de volta à realidade. Ele virou-se, notando a expressão preocupada dela. Era como se ela pudesse sentir a tempestade que ele carregava dentro. Mãe, as palavras morreram na ponta da língua, e ele hesitou. Mas percebia que esconder-se não resolveria nada. Eu só preciso de um tempo para entender. Tempo para entender o quê? Lucas questionou, suas mãos ainda cruzadas. A resistência no olhar do irmão deixava claro que a situação estava longe de ser resolvida. Ele olhou para eles, buscando nas faces familiares alguma sinalização de apoio, mas o que viu foi uma barreira de preocupações e desapontamentos. Ninguém ali parecia disposto a ceder naquele momento. O desejo de afastar-se da dor e do conflito pulsava nas veias de Edson, mas a ideia de perder a conexão com a família o paralisava. Não se trata de cortar laços. Ele encontrou coragem para dizer. É sobre redescobrir a minha própria fé. É uma questão de vida. A mãe olhou para ele, surpresa. Os olhos dela estavam marejados, e Edson percebeu que sua dor era maior do que ele imaginava. Ela sempre acreditou que sua fé seria inabalável, a âncora da família.
A ideia de que seu filho pudesse estar buscando outra coisa a deixava assustada. Então você vai a esse encontro, não é? Lucas inquiriu, um tanto ríspido. E o que espera encontrar lá? Uma nova verdade? Edson engoliu em seco. A pergunta pendia no ar, pesada. Ele queria gritar que não era uma nova verdade, mas um caminho que finalmente se abria diante dele, como um céu limpo após uma tempestade. Mas em vez disso, respondeu em voz baixa, uma possibilidade, Lucas. A sala estava tensa, e ele se lembrou rapidamente de quando eram crianças, disputando brinquedos ou fazendo promessas de cuidar um do outro. Havia tempos que pareciam mais simples. Um aperto no peito fez com que ele se lembrasse de quanto amava sua família, mesmo quando as coisas pareciam difíceis. Eu amo vocês, e isso nunca vai mudar, disse Edson, quase implorando por compreensão. Eu só estou tentando ser quem eu sou. O silêncio que se seguiu parecia pesado, como uma nuvem prestes a se romper. Sua mãe respirou fundo, como se pesasse cada palavra. E se a gente for juntos ao próximo encontro? Sugeriu, parecendo mais esperançosa. O olhar dela se suavizou um pouco. Edson ficou surpreso, mas ao mesmo tempo um frio percorreu sua espinha. Será que conseguiria expor seus novos pensamentos e sentimentos na frente deles? E se eles não aceitassem? Mãe, ele começou, mas a ideia de rejeição fez seu coração disparar. Por favor, Ed. Apenas pense nisso, ela continuou, com a voz suave. Por um instante, ele visualizou aquele encontro, as conversas abertas e relatos de pessoas como ele, que estavam em suas jornadas pessoais. As vozes acolhedoras misturadas à presença familiar ao seu lado. Mas as sombras de receios ainda pairavam sobre ele. Ele respirou fundo, buscando clareza em meio ao caos interior. Precisava decidir, não apenas o que era mais fácil, mas o que realmente desejava, o que poderia levar para frente a sua própria verdade. A noite prolongava-se enquanto a tensão no ar se entrelaçava com uma promessa, uma escolha se aproximava. Então, ao olhar mais uma vez para a tela do celular, as palavras da notificação se destacaram com mais intensidade. Novas possibilidades esperavam por ele, mas seriam elas o que realmente queria? Um novo horizonte de dúvidas e promessas se desenrolava diante dele. Estaria Edson pronto para cruzar os limites que delimitavam seu coração e seu lar? O dia seguinte amanheceu sob um céu ensolarado, como se a natureza estivesse em sintonia com os conflitos internos de Edson. Enquanto se arrumava, sua mente girava em torno da proposta da mãe. Ir ao encontro parecia tanto uma oportunidade de acolhimento quanto um risco. A dúvida se dependurava em seu coração, como um peso que ele não sabia se conseguiria carregar. Ao descer para o café da manhã, a atmosfera familiar estava tensa e silenciosa. Sua mãe preparava o café com um cuidado delicado que denotava sua apreensão, enquanto Lucas revisava sua agenda, como se o mundo lá fora pudesse distraí-lo dos sentimentos que o envolviam. Ed, você decidiu se vai? A pergunta de Lucas interrompeu o silêncio, trazendo Edson de volta à realidade. Ele olhou para o irmão, que não escondia a expectativa por uma resposta. Respirou fundo e decidiu ser direto. Acredito que sim. A afirmação saiu mais firme do que ele esperava, mas seu coração ainda retumbava de dúvida. Eu quero me entender melhor. A expressão de Lucas se fechou, uma resistência se formando em seu rosto. Edson sentiu o calor das palavras não ditas entre eles. A frustração e o medo pulsavam no ar, e ele desejava quebrar essa barreira que parecia cada vez mais invisível, mas real. Entendi. Lucas murmurou, enquanto voltava a olhar para o prato. Boa sorte com isso então. Edson sentiu uma pontada de dor. E se essa fosse a última vez que Lucas o olhasse com esperança? A incerteza sobre o futuro dele e a família pesava ainda mais. Antes de sair, Edson olhou novamente para a tela do celular. Uma notificação de um grupo de apoio mencionava o quanto era vital ter alguém ao seu lado. Sua mente retornou às palavras da mãe. Seria ainda mais forte enfrentar esse aperto no peito se tivesse a família junto? Caminhando até a igreja, os rostos conhecidos começavam a surgir à sua frente, cada um com suas histórias, seus desafios.
Ele entrou e foi acolhido por um caloroso abraço de uma das lideranças da comunidade. A atmosfera estava carregada de amor e abertura. Edson, que bom que você veio! Exclamou a mulher, seu sorriso radiante fez o coração de Edson aquecer. Aqui, você pode ser você mesmo. Sem medos, sem julgamentos. Aquilo soava como um bálsamo sobre sua alma cansada. Edson se sentou em um canto e deixou que as vozes ao redor o envolvessem. As experiências compartilhadas, os desafios superados, tudo isso começou a desenhar em sua mente um quadro de possibilidades. Mas à medida que a conversa avançava, a dor e a ansiedade sobre sua própria construção de fé voltaram com mais intensidade. E se, ao se abrir para novas perspectivas, ele acabasse se afastando cada vez mais da família? Um nó se formou em seu estômago, enquanto olhava várias pessoas que expressavam liberdade em suas crenças, exatamente o que ele buscava. Quando a reunião começou a se encaminhar para os comentários finais, um homem à sua frente levantou a voz. Às vezes, abrir mão é o primeiro passo para encontrar o que você realmente precisa. Sua voz ecoava como um chamado direto ao coração de Edson. Conectado ao discurso, a ideia de aceitar novos caminhos começou a fazer ecos em sua mente. Abertura idem ao exame de fé. Mas, quando pensou na possibilidade de perder sua família, um trejeito de dor o atravessou. O que ele teria que sacrificar para encontrar a verdade? O encontro acabou, e enquanto todos se dispersavam, Edson sentiu um peso no peito. O momento de escolher, de confrontar a família e enfrentar os próprios medos, estava mais próximo do que nunca. O que aconteceria se ele decidisse compartilhar tudo o que sentia com aqueles que o amavam? Ele olhou ao redor em busca de apoio, mas o vazio na sala fez seu coração acelerar. Era hora de encarar a verdade que ele tanto temia. Mas e se, ao fazer isso, ele se perdesse de vez entre os laços familiares? Assim, Edson saiu da igreja decidido a tomar uma atitude, mas a dúvida continuava a dançar em sua mente. Estaria ele preparado para o que ia enfrentar em casa? Porque a resposta não era apenas sobre sua fé, mas sobre amor, compreensão e quem ele se tornaria na sombra dos que amava. As perguntas pairavam no ar. Seria Edson capaz de unir os dois mundos, ou a fusão de suas verdades se tornaria apenas uma nova fonte de dor? Edson caminhou pelas ruas, cada passo mais pesado que o anterior. O sol estava forte, mas não aquecia seu coração. Suas mãos estavam suadas, o suor escorrendo pela testa enquanto uma tempestade de emoções passava pela sua mente. O que ele diria para sua mãe? Como Lucas reagiria? A angústia misturava-se com a determinação, criando um conflito interno que parecia não ter fim. Ao entrar em casa, o cheiro do jantar sendo preparado invadiu seus sentidos. As panelas chiavam e a batata frita se estourava, ocupando o ar com um aroma doce e familiar. Ele se sentiu um pouco aliviado, mas a tensão ainda dançava sobre sua pele. A mãe, já com o cabelo preso e um avental que a fazia parecer uma chefe, o olhou com um sorriso acolhedor. Oi, meu amor. Como foi seu dia? Perguntou ela, com um brilho genuíno nos olhos. Edson forçou um sorriso, sua mente lutando para encontrar as palavras certas. Ele sabia que tinha que contar tudo, mas a vulnerabilidade parecia aterradora. Enquanto a mãe servia o jantar, um silêncio confortável se instalou. Lucas entrou logo após, um pouco mais relaxado, já livre do peso do dia. E aí, Edson, tudo bem? Perguntou Lucas, jogando um olhar rápido para o prato do irmão. Tô bem, só pensando em algumas coisas, respondeu, sua voz trêmula denunciava a tensão que o envolvia. A mesa estava tranquila, mas Edson sentia a necessidade de quebrar aquele momento. O tempo parecia correr mais devagar, enquanto ele se preparava para o que precisava ser feito. Se as palavras fossem como armas, a sua garganta estava embargada e ele se sentia sem munição. Mãe, eu preciso te contar algo, começou, de repente. A sinceridade em seu tom fez com que os olhares se voltassem totalmente para ele. O coração dele disparou, e a mãe interrompeu seu movimento. O que aconteceu, filho? Ele respirou fundo, determinado a não se deixar abater pela ansiedade.
Eu fui àquela reunião na igreja, e comecei a pensar sobre minha fé e o que significa para mim. Ele hesitou, observando a expressão de preocupação no rosto dela. E eu percebi que posso não seguir o mesmo caminho que você e Lucas. O silêncio que se seguiu foi palpável. Lucas olhou rapidamente para a mãe, como se procurasse apoio, e Edson sentiu um frio na barriga ao perceber a tensão se acumular. Era como se o ar tivesse ficado mais denso. O que você quer dizer com isso? A mãe questionou, sua voz insegura, mas firme. Eu estou tentando entender quem eu sou. Estou explorando a minha fé, e sinto que não posso continuar fingindo que tudo está bem quando, na verdade, eu me sinto perdido. A mãe engoliu em seco, seus olhos brilhando com lágrimas que ela claramente tentava conter. Edson, eu só quero seu bem. Eu sei, e isso é o que me machuca. Ele não conseguiu evitar. A sua preocupação, a pressão que eu sinto, não consigo ser eu mesmo. A tensão explodiu como um balão furado, e Lucas se levantou abruptamente. Você só está confundindo tudo isso. Essa é uma fase, e, se não tomar cuidado, pode se afastar de nós. As palavras cortaram profundamente. Uma onda de dor tomou conta de Edson, e os olhos de sua mãe estavam cheios de preocupação, mas também de esperança. Ele sentiu o peso da expectativa sobre seus ombros. Estava desgastado e preocupado se a escolha que fizeram o afastaria de tudo que sempre amou. Eu não quero me afastar de vocês. Ele gritou, suas emoções transbordando. Quero convencê-los de que eu também mereço ser feliz. Um silêncio grave tomou conta da sala novamente, até que a mãe deu um passo à frente. Edson, nós te amamos. E, mesmo que não entendamos sua jornada, seu bem-estar é nossa prioridade. Mas precisamos encontrar um caminho juntos. A mesa, que antes era o cenário de um jantar familiar tranquilo, agora era o campo de batalha emocional. O coração de Edson parecia saltar do peito. Ele viu que a luta estava apenas no começo. Agora, tudo dependia de saber se conseguiriam escapar desse labirinto de sentimentos e encontrar um ponto de partida. Então, podemos tentar encontrar esse caminho. Juntos? Ele murmurou, a pergunta flutuando no ar, como um fio de esperança. O olhar de sua mãe se suavizou, enquanto Lucas ainda parecia refletir. E agora, Edson aguardava a resposta que poderia mudar tudo. Sabia que uma nova fase estava por vir, uma que poderia tanto unir quanto separar. Mas o que ficava claro era que o encontro de duas verdades não seria fácil. Alguns passos adiante, o destino era incerto. Estaria ele preparado para o que viria a seguir? Edson não pôde deixar de sentir um leve arrepio ao ouvir a pergunta pairando no ar. Ele encarou a mãe, cujos olhos agora estavam cheios de uma mistura de amor e preocupação. O silêncio parecia ecoar em sua mente, como um tambor batendo ritmadamente, pressagiando o que estava por vir. Eu só quero que você se sinta bem e tenha certeza de quem você é, respondeu sua mãe, finalmente. Suas palavras, apesar de ternas, soaram como uma promessa e um desafio ao mesmo tempo. Lucas, ainda de pé, observava atentamente. Sua expressão era um mar revolto de emoções, refletindo um conflito que Edson não compreendia totalmente. Lucas sempre foi o filho que agradava a todos, o irmão exemplar, e isso tornava mais difícil para ele aceitar que Edson estava se afastando do que sempre considerou normal. A gente pode até tentar, Edson. Lucas começou, com a voz trêmula. Mas tem que ter certeza de que isso não é um erro. Você pode acabar criando um abismo entre a gente. Eu não quero isso, de jeito nenhum. Edson interrompeu, suplicante. Eu só quero que me entendam. Por favor, acreditem que estou fazendo isso por mim e por vocês. A tensão estava quase palpável, uma linha de eletricidade correndo entre eles. O jantar, agora frio em suas mesas, parecia um lembrete da distância que se formava a cada palavra não dita, a cada emoção sufocada. Foi a mãe quem quebrou o momento tenso, estendendo as mãos. Vamos apenas conversar. Eu quero ouvir você, todas as suas dúvidas e inseguranças. Isso é novo para mim também, mas estou disposta a te ouvir. Edson quase não acreditou nas palavras dela. Era como se uma nova porta se abrisse,
convidando-o a entrar sem medo. Ele respirou fundo, sentindo o coração acelerar até que, finalmente, começou a expor tudo o que estava guardando. Eu sinto que muitas vezes a religião que vocês seguem não se encaixa em mim, sabe? Eu admiro a fé que vocês têm, mas estou cansado de viver como se eu tivesse que ser igual. Sua voz tremia, mas a sinceridade estourava como um balão. Estou tentando descobrir algo novo para mim. A mãe fez uma expressão de compaixão, enquanto Lucas, ainda parecendo hesitante, ponderava as palavras do irmão. Aquelas palavras, embora dolorosas, eram também liberadoras. Edson sentia que o peso começava a diminuir. Você quer saber o que pode te ajudar, Edson? Lucas disse finalmente, um pouco mais calmo. Talvez precise de um guia, alguém que possa mostrar os diferentes lados da sua fé e ajudá-lo a entender melhor o que você está passando. Tipo o quê? Edson questionou, ao tentar encontrar um caminho em meio a tantas dúvidas. Conheço alguns grupos, pessoas que podem te ajudar a explorar. Há várias visões e práticas que podem ser mais alinhadas com o que você sente. Lucas sugeriu, sua voz carregando um toque de esperança. O coração de Edson pulou. A ideia de encontrar apoio e orientação ao invés de ser forçado a seguir um caminho único parecia quase mágica. Você faria isso por mim? Claro, irmão. Só quero que você esteja confortável e feliz. Lucas respondeu, um leve sorriso esboçando em seu rosto. A mãe assentiu, um brilho de esperança voltando a aparecer em seu olhar. Edson se sentiu aliviado, como se as sombras que pesavam sobre seu coração começassem a se dissipar. Ele sabia que não seria uma jornada fácil, mas sentir o apoio da família fazia tudo parecer um pouco mais leve. Então, vamos! Edson exclamou, quase sem acreditar na coragem que estava começando a brotar dentro de si. Mas, antes que eles pudessem prosseguir com essa ideia, a campainha tocou. Um som agudo que cortou o ambiente, trazendo de volta uma certa tensão. Edson olhou para a porta, sua mente imediata se perguntando quem poderia ser. Seria alguém que poderia mudar tudo mais uma vez? Com a coragem ainda pulsando em sua veia, Edson deu um passo à frente, decidido a enfrentar o que estava por vir. Edson respirou fundo e se aproximou da porta, o coração pulsando em um ritmo acelerado. A campainha continuava a soar, como se chamasse por ele, insistente e impertinente. Antes que pudesse pensar duas vezes, abriu a porta. Do outro lado estava Ana, uma amiga de longa data, com um sorriso iluminado, mas os olhos demonstrando preocupação. Ela sempre foi um apoio incondicional na vida dele, alguém em quem Edson podia confiar. Oi, Edson. Desculpe a aparição repentina, eu só precisava te ver, disse ela, com a voz suave. Edson hesitou, pensando na conversa que estava prestes a ter com sua família. Ele se virou, lançando um olhar para Lucas e sua mãe, que o observavam silenciosamente do fundo da sala. Consciente da expectativa no ar, acabou deixando Ana entrar. Está tudo bem? Perguntou Ana, fechando a porta atrás de si. Ele forçou um sorriso. Estou tentando resolver algumas coisas, você pode me ajudar? Ana soltou um suspiro de alívio, ao ver que Edson ainda estava disposto a abrir seu coração. Sempre. Podem me contar tudo. Os três se sentaram na mesa, o clima tenso cedeu um pouco com a presença dela. Edson começou a falar sobre suas inseguranças, o peso da religião que parecia sufocá-lo e a busca por um novo significado. Ele viu as expressões de apoio nos rostos de sua mãe e de Lucas enquanto contava sua história. Ana escutava atentamente, sem interromper, até que finalmente fez uma pergunta que intrigou a todos. O que realmente significa para você acreditar? A pergunta parecia simples, mas reverberou profundamente dentro de Edson. Ele olhou pela janela, buscando uma resposta. Eu não sei, talvez ser livre para ser eu mesmo? Lucas, percebendo a carga emocional do momento, interveio. A maioria das pessoas busca liberdade em alguma forma de religião. Às vezes, isso se transforma em um fardo, não é? A mãe de Edson assentiu, tocando a mão de Edson suavemente. Todo mundo acredita de uma forma diferente. O que importa é que você encontre o seu caminho, Edson.
Sentindo um nó na garganta, Edson olhou para Ana, que estava com uma expressão séria, mas acolhedora. Tenho uma sugestão. E se você visitasse algumas comunidades diferentes? Poderia ser uma chance de conhecer outras formas de fé, sem pressão alguma. A ideia fez o coração de Edson acelerar novamente. Esse era o momento que ele tanto queria, a oportunidade de explorar o que havia além do seu entendimento atual. Você acha que isso pode realmente me ajudar? Ana, com convicção, respondeu, você nunca saberá até tentar. E estarei com você, se precisar. As palavras dela pareciam um sopro de ar fresco em sua jornada confusa. Mas a tensão ainda não tinha se dissipado completamente. Antes que Edson pudesse responder, o celular de Lucas vibrou na mesa, quebrando o momento de conexão. Ele olhou rapidamente para a tela e, para a surpresa de todos, sua expressão se transformou em pânico. Minha mãe, murmurou Lucas, enquanto rapidamente se levantava, um misto de preocupação e medo estampado em seu rosto. Ela precisa de mim. Edson sentiu um frio na espinha. Aquela confiança recém-descoberta estava em perigo de ser interrompida por um evento incontrolável. Ele se levantou também, o espírito revigorado por um minutinho, e agora prestes a enfrentar algo que poderia colocar tudo a perder. Eu estou indo com você, afirmou Edson, a determinação transbordando. Mas a pergunta ficou pairando no ar: qual seria o impacto disso em sua nova jornada? E o que aconteceria com a conexão frágil que ele começara a construir com sua família? Com o olhar fixo na figura de Lucas, que já estava se dirigindo para a porta, Edson sabia que as respostas estavam se aproximando rapidamente. A vida deles estava prestes a virar mais uma vez. Edson e Lucas saíram rapidamente de casa, a preocupação desenhada em seus rostos. O ar parecia mais pesado fora, como se a pressão do momento estivesse comprimindo seus peitos. Edson tentava manter a calma, mas seu coração batia descontrolado. Ele não tinha certeza do que os aguardava. Edson, você não precisa ir, disse Lucas, apressando o passo, mas parando por um instante para olhar nos olhos do amigo. Sei que estou sendo egoísta, te chamando, mas não posso ir sozinho. Não está sendo egoísta, Edson respondeu, firmemente. Você é meu amigo. E, acima de tudo, sua mãe precisa de você. Vou estar lá. O caminho até a casa de Lucas foi silencioso, exceto pelo som do vento batendo levemente nas árvores e as batidas dos tênis no piso de paralelepípedos. Edson estava perdido em pensamentos, refletindo sobre a força que queria encontrar dentro de si mesmo, algo que parecesse inabalável em meio a essa tempestade emocional. De repente, ele percebeu que talvez esse fosse o momento. Quando chegaram, a casa estava em uma agitação frenética. Os vizinhos estavam aglomerados, cochichando entre si, e a atmosfera estava carregada de murmúrios preocupantes. A porta da frente estava entreaberta, e o cheiro de uma mistura de comida caseira com um toque de desespero invadia o ar. Lucas entrou sem pensar duas vezes. Edson o seguiu, e o que viu dentro da casa paralisou seu coração. A mãe de Lucas estava sentada no sofá, pálida e com os olhos cheios de lágrimas. Havia um grupo de pessoas ao redor dela, entre amigos e familiares, todos tentando acalmá-la. A tensão era palpável, e Edson sentiu que toda a segurança recém-adquirida estava se esvaindo. Mãe! Lucas gritou, correndo até ela. A mulher ergueu a cabeça, e suas lágrimas começaram a rolar mais intensamente. Ela estendeu os braços, e Lucas a abraçou com força, buscando conforto e resposta. Edson ficou parado um momento, observando a cena. Uma parte dele queria se juntar ao abraço, mas a outra parte estava concentrada na confusão que se alastrava pelo ambiente. Ele se aproximou com cuidado, já visualizando que a conversa sobre fé e comunidade que havia planejado poderia não acontecer naquele momento. Ninguém parecia pronto para discutir sobre crenças ou novos caminhos. O que aconteceu? Perguntou Edson, em um tom suave, tentando ser uma ilha de apoio. Ela desmaiou, respondeu um dos amigos, com a voz trêmula. A médica disse que pode ser estresse. Edson sentiu um aperto no coração. Estresse. Aquele era um inimigo invisível, e todos ali se encontravam à mercê dele.
Ele colocou a mão no ombro de Lucas, que ainda mantinha sua mãe em um abraço apertado. Era um gesto pequeno, mas Edson sentiu que estava oferecendo mais do que apoio físico. Estamos juntos nisso. A conversa continuou ao seu redor, mas Edson se perdeu em seus próprios pensamentos. Como alguém nessa sala poderia passar por um momento tão crítico e ainda buscar as respostas espirituais que ele tanto desejava? A imagem de Ana o assombrou. O que viver era mais importante do que saber, certo? Em um momento de inspiração, ele se aproximou da mãe de Lucas, que ainda chorava silenciosamente. Ele se agachou na frente dela, olhando em seus olhos cansados. Tia, eu estou aqui. Você não está sozinha. Vamos superar isso juntos. A mulher olhou fixamente, e um leve sorriso surgiu entre suas lágrimas. As conexões de amor e apoio flutuavam no ar, mesmo quando a situação parecia tão sombria. Mas no fundo da mente de Edson, uma pergunta permanecia: se a fé deles estiver em colapso, como reencontrar a luz? Ficou a sensação de que esse momento poderia ser um divisor de águas, não apenas para Lucas, mas para todos ali presentes. E quando a tensão parecia mudar, algo inesperado aconteceu. Um barulho vindo da cozinha, um grito. A tensão aumentou outra vez, e a indagação pairou no ar. O que poderia estar dando errado naquela casa, com todos aqueles corações já tão sobrecarregados? Edson sentiu seu coração acelerar. Ele virou-se rapidamente para a cozinha, onde o grito ecoava. A tensão no ar parecia tangível, como se todos estivessem segurando a respiração aguardando o que estava por vir. Com um impulso, ele seguiu Lucas até a entrada, onde um grupo se juntou ao redor de uma mesa. Uma panela havia caído, espalhando seus contents por toda a superfície. A vizinha, que estava ajudando no preparo do jantar, tentava conter um pedaço de carne que escorregou para o chão. A expressão de pânico dela fez Edson lembrar que, mesmo nas situações mais difíceis, a vida seguia seu curso. Ele baixou os ombros e riu suavemente, quebrando o clima pesado. Parece que a janta decidiu dar o ar da graça, não é? A sutileza da piada fez alguns esboçarem sorrisos nervosos, e a atmosfera começou a se afrouxar com aquele momento de leveza inesperado. Às vezes, precisamos de um pouco de humor para aliviar a dor, disse Edson, enquanto se aproximava para ajudar a limpar. E, enquanto todos colaboravam para reverter a situação, o primeiro passo para recuperar a normalidade começava a acontecer. Lucas olhou-lhe nos olhos com gratidão. Edson fez questão de, mesmo em meio ao caos, oferecer apoio ao irmão e à mãe, que parecia ainda assustada e frágil. O que podemos fazer para ajudar? Edson perguntou à mãe de Lucas, desejando que ela se sentisse mais segura e menos sozinha. Com um movimento suave, ele passou a mão pelo braço dela como um gesto de solidariedade. Ela olhou para ele com um leve sorriso, e Edson sentiu que estava se formando uma conexão. Mesmo que o dia estivesse carregado de incertezas, a união de todos ali começava a se revelar como uma força poderosa. Logo, todos estavam juntos na cozinha, rindo e conversando sobre as memórias passadas. Edson percebeu que era assim que a fé se manifestava no cotidiano, nas pequenas coisas, nos gestos de amor e amizade. Havia um espaço para discussão, para crescer junto à família, mesmo sem ter todas as respostas. Quando a mãe de Lucas se acalmou, começou a conversar sobre os desafios que enfrentará, não só na saúde, mas sobre a pressão do dia a dia. Edson ouvirá que muitas vezes nossa fé se perguntava sobre a superação das dificuldades e a força para seguir em frente. Ele decidiu que era hora de abrir seu coração novamente, agora com o clima mais tranquilo. Respirando fundo, olhou nos olhos da mulher que sempre fora como uma segunda mãe para ele. Tia, eu também estou aprendendo sobre a minha fé. É uma jornada nova e estranha, mas acredito que, assim como vocês, eu possa encontrar meu caminho, mesmo que diferente do que a família acredita. Lucas olhou para Edson, com um misto de admiração e preocupação. O que você quer dizer com isso, Ed? O que quero compartilhar é que talvez a resposta não esteja apenas nas palavras que nos ensinaram, mas em como vivemos as experiências juntos, em cada uma de nossas novas verdades, Edson disse com sinceridade. E naquele momento, ele viu a compreensão começando a tomar forma nos rostos de todos. A mãe de Lucas assentiu lentamente,
enquanto as lágrimas se misturavam à esperança. Ele percebeu que a jornada que sempre desejou começar poderia muito bem ser trilhada em conjunto, cada um com sua bagagem, mas sem deixar de lado o amor familiar que sempre os uniu. E se formos juntos em algumas dessas comunidades que você mencionou, Edson? Sugeriu Lucas, um brilho de curiosidade nos olhos. Podemos aprender novos caminhos, ouvir diferentes histórias. A mãe de Lucas esboçou um sorriso ao ouvir aquela proposta. Isso seria maravilhoso! O clima agora estava completamente diferente. O abandono da dor e da solidão começou a se transformar em um lugar de entendimento e acolhimento. Edson sentiu o peso sair de seus ombros. Ele poderia explorar novas possibilidades e, ao mesmo tempo, construir pontes com sua família. A conversa fluiu entre risadas, lágrimas e promessas de apoio mútuo. Edson sabia que as próximas semanas não seriam fáceis, mas aquela troca de experiências poderia ser o início de algo transformador. Eles não precisavam abandonar a fé já estabelecida, mas poderiam simplesmente ampliá-la, e isso era suficiente. Com o jantar finalmente pronto e a mesa posta, Edson se sentou entre Lucas e sua mãe. Uma nova disposição preenchia o espaço ao redor. Ele olhou para as faces queridas, o calor familiar envolvia todos como um abraço suave. A conversa passou a fluir sobre lembranças e novas tradições, cada um enriquecendo o outro com suas experiências. Edson percebeu que a fé era uma jornada verdadeira e que, mesmo em meio aos desafios, poderia ser um local de amor e aceitação. A luz do sol estava se pondo, mas ele se sentia aquecido pelo calor humano ao seu redor. Sabia que a vida não era feita apenas de respostas, mas de vivências, e a conexão com sua família agora parecia mais forte do que nunca. E, enquanto a noite avançava, Edson sorriu para a mesa cheia, grato por ter encontrado um novo sentido e um novo caminho a ser trilhado. Ele não sabia onde isso levaria, mas tinha certeza de uma coisa: o amor sempre encontraria um jeito de criar novos horizontes. Você precisa se inscrever agora no canal. O apoio de verdadeiros fãs de histórias emocionais como você é essencial. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a encontrar essas histórias transformadoras. Comente suas reações e teorias sobre este final glorioso. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. A hora é agora.